E outras vão, a noiva imprudente vai adormecer. Está entendendo por quê? O que a gente espera desses dias? Diante de todo o caos da humanidade, o que a gente espera é que o amor de muitos vão se esfriar, as pessoas vão perder a vontade de estar congregando, né? As pessoas vão ficar dentro das suas casas. Isso são sinais de que o amor de muitos se esfriaria nos últimos dias, por quê? Justamente por isso, por não congregar, por não viver a vida do corpo. Né? Meu Porque Deus. quando as pessoas dizem assim, mas eu sou igreja, nós somos igreja na totalidade. Né? Nós não somos igrejas como pessoas únicas. Paulo falou que nós somos membros de um corpo. Então, nós não somos um corpo inteiro. Né? Nós somos pedaços do corpo que, juntos, nós crescemos na estatura e à medida de Cristo. Então, se nós não estivermos ligados como corpo, nós não crescemos, nós não amadurecemos, nós ficamos como meninos na fé, não temos maturidade, e aí o amor se esfria. Ao invés de nós gerarmos fruto, nós vamos atrofiar. Meu Deus. É Terrível isso, verdade. hein? Pastor Roberto, e assim, eu estava conversando esses dias e pensando literalmente nessa questão, né? Estamos aí em meio a uma pandemia, não sei como que está a situação aí, mas aqui, pelo menos no estado de São Paulo, aqui no Brasil, tá um vai, volta e funciona e para de novo e daqui a pouco vem de novo e assim tá tudo muito instável. O que eu percebo? Principalmente em relação à igreja. A gente chegou a voltar aos cultos, né? Paramos, ficamos mais ou menos uns 50, 60 dias, voltamos a fazer os cultos novamente, fizemos 3 semanas de culto, de repente, para tudo de novo. E esse para tudo de novo, sem uma previsão de voltar. Por quê? Principalmente aqui em Mogi Guaçu, uma cidade de 160 mil habitantes, já praticamente aí já ultrapassamos 1.000 casos de Covid, tem aí mais de 30 pessoas, né, que já morreram Meu Deus. e por conta do Covid. Então, assim, são dados assustadores, alarmantes. Então, a gente está diante de uma situação que a gente não sabe se volta e quando volta, mas principalmente se vai voltar. E o maior pensamento ali, linha de raciocínio que a gente precisa ter, o que é? É que nesses dias são dias que literalmente parece que são sinais da vinda do Senhor. Por quê? O Senhor disse: porventura encontrarei fé ainda na terra quando voltar? Meu Deus. E essa frase que o senhor falou também, Justamente. o amor de muitos escutariam. Ou seja, a gente consegue perceber que esse afastamento, esse distanciamento, muitos estão abandonando a fé, estão enfraquecendo na fé, né? Não é abandonando de cair no mundão, mas enfraquecendo. A vida de comunhão é agora que a gente deveria ter. Eu vejo que é essa hora que a gente deveria se agarrar mais em Jesus, porque é agora que é a hora de saber Isso. quem realmente é cristão e quem não é. O que vocês acham? Olha que interessante. A Bíblia diz que aquele que se santifica, santifica ainda mais. Aquele que se suja, suja ainda mais. Então, o contrário daquilo que a gente espera, das pessoas se fortalecerem ainda mais, é uma incógnita, porque se elas não estiverem solidificadas na presença de Deus, vivendo o propósito do corpo, vivendo o propósito de Deus em suas vidas, elas não vão conseguir se santificar ainda mais, elas não vão conseguir se fortalecer ainda mais. E como eu vejo que a questão do arrebatamento, ou rapto, seja um detalhe para vencedores, então quem precisa se santificar ainda mais, quem vai se santificar ainda mais, são os vencedores apenas. Você está entendendo? Para que Sim. as pessoas elas não terão como depois se defender, dizer assim, mas eu estava na tua presença. Porque a característica do coração de um derrotado é se esfriar ainda mais nesse momento e não se fortalecer. Aí Então, vai falar só da os vencedores. multiplicação da iniquidade, né? Isso, justamente. Fazer coisas para Deus sem Deus estão naquilo. Então, as pessoas não é interessante que você observa quem deveria estar se fortalecendo. Muitas pessoas que você olha assim
que você pensa assim, não, é um discípulo. Na verdade, é a Vashti, que tem aparência, tem coroa na cabeça, mas não tem vestes. Então, Meu só é a Deus. aparência de Meu muçulmano. Deus! Né? Só tem a Pastor, eu tô aparência de até muçulmano. chorando aqui, o senhor falando. O Meu Deus. reino, nós sabemos que o reino ele tem uma realidade, ele tem manifestação e ele tem aparência. Então, tem pessoas que vão ter apenas aparência, mas não tem realidade nem manifestação. Olha aí, presta atenção nisso. Fui visitar uma senhora hoje, e aí a senhora já de 80 anos, e falei, senhor, fui falar para ela, olha, faz tempo que a gente não se vê e tal. E aí, conversando com ela, ela contando assim que a família tem ficado muito desesperada. Ela tem filhos em muitos lugares. E os filhos desesperados, tem filho que tem problema de saúde, esse Covid, e isso e aquilo outro, e praga chegando. E aí, eu acho que ela é acho que ela é a única crente na família. Ela falou assim, gente, deixa que isso aconteça. Tem que acontecer. Jesus já disse que essas coisas iam acontecer. Entende? Então que aconteça logo, porque ele está voltando. Falei, olha aí, boas notícias, né? No meio de um tão conturbado, né? Uma senhora tão lúcida, entendendo tudo que está acontecendo. E de fato, né? A gente tem que só aguardar agora a volta do nosso Salvador, né? Sim, sim. Olha que interessante. A humanidade ela não consegue fazer nada se Deus colocar a mão. Você está entendendo? Olha que interessante. Um dia começou uma enfermidade que teve o potencial de atingir o mundo. Olha que interessante. Vocês querem ver no mundo hoje? Essa enfermidade, olha que interessante. Ela atingiu 12.623.517 pessoas até esse momento. Nossa! Morreu 562 mil pessoas. Meio milhão. Meio milhão de pessoas. Aqui nos Estados Unidos está com 3.291.000 casos. O Brasil, 1.804.000 casos. Meu pai. Né? Então, não existe dinheiro no mundo que possa conter o agir de Deus, vamos dizer assim, você entendeu? Quando Deus quer agir ou cumprir a sua palavra, o homem não pode colocar as mãos, não tem o que o homem fazer, não há dinheiro no mundo que possa conter, né? Porque hoje afetou todos os países do mundo. Deixa eu perguntar um negócio para vocês, que, olha só, vocês também têm se surpreendido com o que Deus está fazendo na igreja nesse tempo? Nesse tempo que não podia ir para o culto. Rapaz, Deus está fazendo cada coisa aqui na igreja que eu falo assim, não tem como a gente dar outra justificativa, porque não tinha como acontecer, já é difícil acontecer num tempo normal. E agora com essa paralisação e a igreja ainda avançando, tem o teu dedinho aí, né, pai? Tem que ser. Pastor, nós batizamos pessoas em meio à pandemia, fazendo batismo nas águas. Então, assim, eu vejo que esse é um tempo em que nós precisamos perceber principalmente, né? A igreja precisa ser alertada por nós pastores, mas a igreja principalmente, né? Todos aí que estão nos assistindo, vocês precisam estar aí alertas. Acender a luzinha, não vamos nem falar vermelha, mas acender a luzinha verde aí, que é o sinal do Espírito Santo, a luzinha dentro de você aí, para que você possa estar atento naquilo que Deus quer fazer nesse tempo, naquilo que o Senhor está operando nesses dias, porque por mais que muitos cristãos estão se esfriando, estão enfraquecendo na fé, muitos ímpios estão aí sedentos por ouvir a palavra de Deus, e esse é o tempo que o Senhor preparou para que nós venhamos estar anunciando o reino e pregando o evangelho. Se pudesse dar com maior velocidade. Se pudesse dar algum conselho nesse momento, é assim, ó. Se você está numa corrida, né? Se tem algum momento que você tem que dar 120% para acabar bem essa corrida, é agora. Esse momento agora. É agora, entendeu? É um gás, né? E vai para cima, né? O apóstolo até colocou lá, né? Não é tempo mais de miar, né?
É tempo de rugir. É tempo de rugir. Esse é o nosso tempo agora. Acho que tem alguma panela ligada aqui. Minha esposa esqueceu de ligar. Deixa eu desligar aqui. Tá bem, tá bem. Vai lá, pastor. Pastor Nelson, vamos já nos ajeitando aí com a Bíblia. Nós paramos lá em Gálatas 5, né? Capítulo 5. Paramos no versículo 1. É isso? Foi. Vamos lá ver o que... Só no versículo 1. Isso, vamos lá então. Eu tive estudando alguns textos, meu Deus, sabe? Mas vamos para Gálatas. Vamos ver o que Deus nos deixa viver hoje aí, nessa live poderosa. Vamos lá, vamos ler. Vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Gálatas 5? Isso, do 1 a 8. Do 1 Você a 8. que está nos acompanhando aí, tiver alguma pergunta, pode nos enviar, né? E eu creio que Deus tem uma palavra no teu coração e às vezes pode surgir dúvidas, né? Ótimo. E é importante nós sanarmos essas dúvidas. Deixa eu até colocar aqui no texto, faça a sua pergunta. Muito bem. Bem lembrado, pastor. Quem vai ler? Pode ler. Pode ler? Vai. Então vamos lá, Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Verso 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Isso. Olha que poderoso esse texto, né? Então, só para a gente sintetizar aí, às vezes a pessoa chegou agora nas nossas lives, ela não pegou nada das nossas lives ainda, mas ela vai falar, mas aí está falando de circuncisão apenas. Né? Mas só para lembrar, no capítulo 4, versículo 10, Paulo também está falando assim, ó, guardai dias, meses, tempos e anos, e receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então, Paulo não está falando apenas de uma coisa. Ele não está falando apenas porque tem pessoas que dizem assim, mas o que Jesus aboliu foi as leis cerimoniais, não as leis morais. Tá? Mas Jesus, ele vai falar o quê? Né? Ele vai dizer assim, um novo mandamento eu vos dou. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento que não está falando, Paulo não está falando de leis cerimoniais ou leis morais, ele está falando da lei, né? Da lei de maneira completa. Né? Então, só para você entender o que Paulo está falando sobre esse jugo, né? Ele vai dizer que Jesus nos libertou desse peso da lei, desse jugo da lei, e ele diz assim, olha, não volte a colocar debaixo novamente dessa servidão. Por quê? Por que a lei é uma servidão? Por que a lei, né, Paulo fala da lei como algo que escraviza o homem? Né? Com Romanos capítulo 7, Paulo fala que enquanto o homem viver, ele está ligado à lei. Né? Só que a maneira de nós desligarmos da lei é quando nós morremos com Cristo pelo batismo. Então, quando você morre pelo batismo nas águas, Romanos capítulo 6, 7 e 8, ele vai deixar muito evidente isso. Você morre para o pecado, você morre para a lei e você morre para o mundo. Por quê? Porque Paulo compara a lei e a graça como dois maridos e a igreja como uma esposa. Né? Ou nós estamos casados com um ou estamos casados com o outro.
Né? E aí Meu você Deus, decide com olha quem aí. você quer se relacionar. Né? Não tem como como servir noiva, a dois. Não tem não há como como servir estar a com dois. dois. É um. Então, ou você serve a Cristo, você fica debaixo da graça. Por que, que você não pode servir a esses dois? Porque são princípios totalmente diferentes. Nessa, a lei, ela fala da força do nosso braço, de justiça própria, de alcançar méritos por aquilo que eu faço, alcançar algo diante de Deus por méritos. A graça fala daquilo que Cristo fez por mim. Eu não fiz nada. Até o apóstolo colocou um post ontem falando assim, quando a pessoa diz assim, né, acontece coisas ruins com pessoas boas. Né? Por que acontece coisas ruins com pessoas boas? Aí a resposta é, isso só aconteceu uma vez. Uma pessoa, e ela se deixou, foi voluntariamente, ou seja, a única pessoa boa foi Jesus, aconteceu coisa ruim com ele. E foi Olha aí. voluntário, ele aceitou. Aí eu respondi num comentário dele lá, dizendo que acontece coisas boas com pessoas ruins, e isso é graça. Então nós somos ruins Pois é. Sim. e recebemos coisas boas, o favor de Deus nas nossas vidas. Bom, isso aconteceu com a gente, né, pastor? Sim, Isso aconteceu com a gente. acontece Nossa, todos os dias. a gente, o que a gente merecia era coisa ruim. Mas para nós que éramos tão ruins, tão miseráveis, né? Tão malditos que éramos, Deus decidiu nos abençoar, né? Deus decidiu Sim. manifestar o amor e a graça dele a nós. Aconteceu coisa boa para quem merecia coisas ruins. Olha Exato. aí. Eu Você tava tá aí vendo. agora, saiba, ó, só saiba de uma coisa. Você é amado, você é amada de Deus. Glória a Deus. A gente tem essa certeza. Aconteceu algo bom para quem merecia tudo de ruim. Aí o pastor estava falando aqui sobre a circuncisão, né? E ela representa a lei para os nossos dias, né? Que é aquilo que se aprova. A circuncisão vai representar também aqueles que querem se gloriar, né? Vai chamar a glória para si. E aí eu estava observando o texto de Romanos capítulo 2, versículo 17. E aí ele fala bem assim, ó. Eis que tu, que te chamas judeus, repousas na lei. Olha só. Repousa na lei. E te glorias em Deus. E te glorias em Deus. Mas olha, olha a contraposição. Lá em Romanos 2,29, no mesmo capítulo, vai falar assim, ó. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha aí. Rapaz, aí eu falei assim, ó, aí eu separei aqui e falei, não, precisava anotar isso aqui. Então, o homem pode, sendo gentil ou sendo judeu, pode escolher qual forma que ele quer se relacionar com Deus. Com qual é a maneira que você quer se apresentar diante de Deus. Né? Se eu quero me basear na lei, naquilo que, olha, eu me justifico diante das coisas certas que eu faço, né? Eu estou descansando na lei. Então, eu me louvo diante de Deus. Agora, se eu descanso em Cristo, eu vou continuar também fazendo aquilo que é certo, mas eu estou descansando em Cristo. Não me relacionando com Deus com base naquilo que eu faço, mas com base nessa graça que os pastores acabaram de falar, naquilo que ele fez por mim, por você. Se eu me relaciono com Deus com base nessa graça, aí que eu estou instruído não pela lei, agora pelo Espírito. E o louvor não vai vir de mim com Deus, mas Deus vai louvar, né? É verdade, né? Tremendo isso, né? É uma questão de decisão. Nós não somos forçados a ficar Sim. debaixo da graça nem debaixo da lei. É uma decisão humana. Agora, quando nós deixamos o Espírito Santo nos envolver, irmãos, não tem como você querer ficar debaixo da lei. Não tem como. Porque o Espírito nos leva à graça. Né? O Espírito nos convence que não é a força do nosso braço, que não são os nossos méritos. Né? Ele tem poder para nos moldar, para nos guiar, nos direcionar, né? Nos dar entendimento, clareza das coisas coerentes, do que é certo e do que é errado. Né? Até eu estava pensando, né? Olha que interessante, às vezes nós
Nós temos muita capacidade de julgar as pessoas por palavras, por atitudes, pelo coração, mas a Bíblia diz que o nosso próprio coração é enganoso. E nós conseguimos julgar outras pessoas, e o nosso coração é enganoso. Como é que nós vamos conhecer o coração das outras pessoas? Exato. Se o nosso é enganoso. Né? Então, isso tudo tem que ser graça nas nossas vidas. Aí eu pensei assim, a melhor maneira de eu analisar a vida de alguém é pensando o que Jesus faria no meu lugar. Pronto. Não é o que a lei faria no meu lugar. Pronto. Né? Se você pensar o que a lei faria no meu lugar, ela sentenciaria alguém. Mas o que a graça faria no meu lugar? Daria a oportunidade para aquela pessoa. Meu Deus, o que é isso, hein, pastor? Essa aí foi... E eu estava conversando com o pastor Edinaldo, e a gente falando sobre essa graça, né? O pastor Edinaldo está cuidando lá em Douradina, graças a Deus pela vida dele. E como é importante, porque a vida no espírito, né? Nós perdemos o controle. Nós perdemos o controle. Nós, como pastores, por exemplo, nós não somos donos da igreja, não somos donos de nenhuma família. Não, nós só somos cooperadores com Cristo. Mas, infelizmente, existem pessoas que estão nessa posição e usam de julgo, de peso, de controle, né? Mas quando nós damos a oportunidade de vivermos com base, como o pastor Roberto falou, com base na direção do Espírito, a gente vai... Uma situação que nós condenaríamos porque nós somos homem, nós falamos assim, eu não posso fazer isso, porque o Senhor me alcançou. Eu acho que a maior chave é a gente alcançar o entendimento que Paulo alcançou. Quando Paulo vai lá e fala assim, eu sou o maior dos pecadores. Pronto. Se eu passei, todo mundo vai conseguir passar. Justamente. Né? É verdade, é verdade. É o entendimento de que a força do meu braço não vai me levar a lugar nenhum. Mas se eu descansar em Cristo, eu vou ver maravilhas. Aleluia. O pastor Roberto estava falando algo ali. Pode falar, pastor. Pode falar. O senhor estava falando sobre algo, né? Que a lei já não nos serve mais. E esse não servir mais tem um ponto muito fundamental, né? Como se a gente fosse pensar em uma vestimenta, em uma veste. Antes de Cristo se revelar a nós, e nós recebermos a Cristo em nossas vidas, nós vivíamos vestidos com a roupa da lei. E a roupa da lei, essa vestimenta, servia certinho para nós. Era o mesmo número, o mesmo tamanho exato. Só que quando Cristo veio, a nossa forma mudou, porque a forma da lei se transformou na forma de Cristo, que é a graça. E a partir de agora, a medida mudou e aquela vestimenta não serve mais. E eu vejo isso relacionado em uma passagem bíblica a respeito de Davi. Porque um dia Davi, ele foi viver uma situação que era um chamado de Deus para a vida dele e tentaram colocar uma vestimenta que não servia nele. Tentaram colocar a lei, que era a armadura do rei Saul. Só que aquela vestimenta que representa a lei já não servia para ele. Sim. Porque ele já tinha algo da parte de Deus que era o que servia, que ia para vencer o gigante, que não dependia nada de força humana e nada de vestimenta que não servia, que não era para ele. Glória a Deus. Que poderoso isso, né? Olha, interessante, pastor Nelson falando de vestes, né, dessa vestimenta da lei. Adão, quando pecou, o que ele foi fazer? Foi fazer uma roupa nova. Uma roupa. A vestimenta. Uma vestimenta para se auto-justificar. Porque ele percebeu que estava nu. Então eles vão tentar encobrir a nudez deles. Então ele vai se justificar do pecado, você vai tentar justificar do pecado. Então a lei, ela nos dá essa vestimenta para nós ganharmos força, para nós nos justificarmos diante de Deus. Mas o que Deus fez com Adão? Não serviu. Deus não aceitou.
Né? Então, quem vai nos dar vestes novas é o próprio Deus, que vai matar um animal, sacrificar um animal inocente pela culpa de alguém. Vai dar um favor imerecido a Adão. E aí a Bíblia fala que nós nos revestimos de Cristo. Efésios 4, 22 diante, ele fala assim, ó, que quanto ao trato passado, vós vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Enganoso é o coração, né? E aí ele vai dizer assim, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, a nossa justiça vem de quem? Vem de Deus, vem de Cristo. Nós somos justificados em Cristo. Então, a Bíblia fala que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, não servem para nada. Então, a veste da lei, ela não me serve. Né? Como Davi foi colocar as vestes de Saul nele, não servia, que simboliza a veste da lei. Né? Então, quando nós nos revestimos de Cristo, nossa vestimenta tem que ser Cristo, não tem outro vestimento. Muda ou você tudo. está debaixo das vestes de Cristo, ou está debaixo a da lei. a roupa muda tudo. Tudo. A roupa que veste muda tudo. Porque se você está com folha de figueira, pronto, condenação. Se você está vestido como uma noiva, você está pronto para um casamento. Se você está vestido com roupa, né, que vai falar das nossas obras, para uma festa, vai para a festa das bodas do Cordeiro, aleluia. Olha aí, viu? E ó, presta atenção em um detalhe, né, que a gente precisa atentar aí. Quando a gente vai falar aí das vestimentas, o pastor Roberto estava comentando aí, né, que o Adão foi tentar se justificar diante de Deus, né? Foi tentar arrumar uma desculpa, algo para ele tentar se defender, né? Como defesa para ele. Bom, eu tô nu agora, então eu tô sem defesa, então eu preciso me defender, arrumar uma desculpa. E é isso que a lei faz com a gente. A gente tentar, com a nossa própria força, tentar arrumar desculpas para tentar nos defender com a lei. Porém, aquele que vive debaixo da graça não precisa usar a sua própria força para se defender, porque o próprio Cristo, através da graça de Deus, nos defende. Ele se manifesta. Olha lá o texto sobre vestes. Pode falar. Colossenses capítulo 3. Opa! Versículo 7 ao 10. Ao 12. Olha lá. Colossenses 3, do 7 ao 12. Nos quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha que interessante. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Aleluia. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdias, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazeis vós também. O 14, olha. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Meu Deus! Meu Deus! E olha só, o texto, gente, tá, no 12 ali tá falando revesti-vos como eleitos de Deus. Não é uma roupa, não é o estilo dessa roupa. Tudo isso que o pastor Roberto leu aqui é essa roupa espiritual. Olha lá, meu irmão. Santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão. Ah, meus irmãos, é essa roupa espiritual, né? Olha que interessante, esse texto aí está lá em Gálatas, que está o fruto do Espírito. Sim. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio.
Então ele está falando que você se reveste dela, ou seja, ele diz assim, contra essas coisas não há lei. Ou seja, é produzido pela graça, pelo favor de Deus na nossa vida. E Né? só Então pode ele vai ser falar, feito por uma vida no Espírito, porque são frutos do Espírito. Justamente porque na lei, o homem não tem capacidade de produzir isso. Por quê? A lei ministra o quê? Olho por olho, dente por dente. A lei não sentencia amor. A lei sentencia apenas justiça. Aquilo que acha que é justo é sentenciado. Ah, é justo você me feriu, é justo você ser ferido. A graça, ela exala amor, ela sentencia amor. Então, quando nós. Por isso que ele diz que o amor é o vínculo da perfeição, isso é graça. Né? Então, a lei, a Bíblia fala que a lei ela é imperfeita. O amor é o vínculo da perfeição, ou seja, então o amor não cabe na lei. Porque é sentença, a lei ministra sentença. A lei é imperfeita. Né? E a graça é perfeita. Aleluia. E aí o versículo 13 aqui, eu gosto muito de falar dele, quando ele fala suportando-vos uns aos outros, né? Perdoando-vos uns aos outros. Esse suportar uns aos outros, qual o significado disso? Ser suporte para o outro. Quando você olha para um suporte, né, vamos pegar assim, uma caixa de som é pendurada em cima de um suporte. Qual é o que tem mais peso? O suportado ou o suporte? O suportado. Né? Então, às vezes as pessoas falam, elas falam assim, eu não aguento mais. Se Deus te levantou como suporte, meu irmão. Meu Deus, que é isso? Né? E um detalhe. Não, pastor, não, para tudo. Não, repete isso aí de novo, volta do zero, meu Deus. Fala de novo, pastor, por favor. Vai travar a live, né? Então, quando a Bíblia fala que nós devemos suportar, e não tem só esse texto que fala sobre isso, não, né? Efésios 4 fala a mesma coisa, suportando-vos uns aos outros em amor, a Bíblia fala, em Efésios, né? Então, ser suporte é aguentar uma carga muito maior, muitas vezes, sobre você. Aí eu sempre digo para as pessoas assim, você quer ser suporte ou ser suportado? Pastor Caio, tá gravando? Põe para gravar. Eu tô gravando aqui. Meu Deus. Então, irmãos, eu prefiro ser suporte na vida das pessoas. Eu não quero ser peso na vida de ninguém. E para eu ser suporte para outras pessoas, é só estando em graça mesmo. Só sendo revestido de graça, ser revestido por isso que a Bíblia fala, fruto do Espírito. Olha o que ele diz ali, não saia da vossa boca, das palavras torpes da vossa boca, ou seja, quando nós nos despojamos desse velho homem que a lei gerou isso em nós, né? A lei revela isso para nós, né? Então ele fala assim, não pode sair nem palavra torpe. E palavra torpe não é só palavrão, não. Palavra torpe, no significado original, é qualquer palavra que não produz edificação. Então, se eu não estiver na graça, irmãos, vai sair palavras torpes da minha boca em todo tempo. Então, esse suporte, ele não tem limite. Tem que ser igual o cartão do Nelson, né? O cartão Black do Nelson. O cartão sem limite, né? Porque... não, então, esse suporte... Né? Esse suporte na vida das pessoas que Deus te deu, olha só, meus irmãos. Deixa eu ler aqui para vocês. Olha o que diz o texto de Mateus, no capítulo 24, porque é exatamente isso aí que conecta o texto que a gente estava ministrando, no versículo 45 e 46. Mateus 24, 45 e 46 vai dizer assim, ó. Porque eu queria falar até quando é que é esse suporte na vida das pessoas. Irmão, é até que ele também vire alguém que vai ser suporte, né? ou que Cristo volte. Olha o 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre seus servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, encontrar procedendo assim. Então, até que Jesus volte, ou que ele te chame, de repente cai lá a sua senha, ele te chama antes, nós temos que estar fazendo essa obra, né? Foi o que Paulo falou para os Gálatas, né? Meus filhinhos, por quem de novo vou sentir dores de parto, até que Cristo seja formado plenamente em vós.
Até que seja. Podia ter picado o pé. Tinha motivo e nós íamos aplaudir. Mas não fez. Não fez. Exato. Pastor Eu Roberto, mostro não sei coisa se o senhor rica. vai lembrar. Meu Deus. Antes do pastor Caio começar a falar, o senhor tinha entrado numa linha de raciocínio ali, que eu acabei me esquecendo aqui, eu não sei se o senhor lembra aí. Se o senhor lembrar aí, puxa esse gancho aí que eu tinha algo para falar em cima disso. O senhor ia falando do suporte, aí o senhor ia falar sobre uma outra parte aí, e eu não lembro, mas era algo muito forte sobre isso. Vamos. Deixa eu pegar aqui o texto. Nós falamos sobre as palavras torpes, né? O senhor estava falando sobre o suporte, né? De suportar e tal, aí o senhor começou a pegar um gancho de um outro exemplo aí. Se eu lembrar aqui, mas eu sei que era algo muito forte aqui, aí eu acabei esquecendo. Olha só, enquanto o pastor vai lembrando aí, Filipenses 3:1 vai dizer assim, ó: resta, meus irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Não entendeu? Eu vou falar de novo. Fala de novo, pastor. Não, é isso que Paulo está dizendo, né? Porque às vezes fala assim, ó, olha, não entendeu? Então, né? Vou dar linha na pipa, eu vou para outro, né? Não, mas eu vou dizer, porque até que vocês cheguem à estatura de varão perfeito, até que amadureça, ou que Deus me leve, ou que Deus crie um impedimento, mas eu não impedirei de falar de novo para vocês, para que vocês alcancem essa revelação. Eu não me tornarei ausente de vocês, que precisam, entende? Forte. Olha que detalhe, né? Quando os textos que a gente leu, 2 textos que a gente leu aqui, quando ele fala de ser revestidos, né, de ser vestidos de Cristo, ele sempre vai falar que segundo a imagem daquele que o criou. Né? Então, quando nós nos vestimos de Cristo, é um sinal de que nós estamos nos tornando segundo a imagem e semelhança dele. Glória a Deus. Por quê? Porque ministra as mesmas coisas. Porque ele fala que o velho homem, né, ele é criado na ira, na cólera, na malícia, maledicência, palavras torpes, na mentira. Mas quando nós nos despimos desse velho homem, é interessante que na imagem da lei, nós somos a imagem de quem? Na lei? De Adão. De Adão. Na imagem de Adão. Mas, quando nós morremos com Cristo pelo batismo, a Bíblia fala que nós agora nos tornamos espírito vivificante. Primeiro o homem, alma vivente. O alma vivente, ele precisa de lei. Por quê? Para que seja revelado nele o pecado dele. Né? O alma vivente fala do seu ego. Fala de quem nós somos na mesma imagem de Adão, porque nós não temos dificuldade de imitar Adão como alma vivente. Mas a graça nos fala de um espírito de vida. Então, quando nós nos revestimos de Cristo, não é a manifestação de alma vivente do meu ego que tem que aparecer, mas a manifestação do espírito de vida, espírito vivificante. Em Cristo, agora, nós somos espírito vivificante. Então, às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, é tão difícil andar no espírito. Não é. Né? Você decide aquilo que você quer viver. Se é princípio de lei, você vai manifestar a alma. Se é graça, você vai manifestar o espírito. Sim. Então, quando você decide ser guiado por graça, teoricamente você está sendo guiado, vivendo pelo espírito. E isso é muito mais poderoso, porque aí vai revelar a imagem. Aí nós estamos nos revestindo de Cristo segundo a sua imagem, né? Que é a imagem perfeita. Então, o meu andar, o meu viver, o meu assentar, o meu pensar, né? Quando Jesus fala para os discípulos assim, olha, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma podereis entrar no reino. A palavra justiça, de Mateus 5,20, de Caiocine, significa
Mudança de pensar, falar, sentir e agir. Só que como é que nós vamos mudar o nosso pensar, falar, sentir e agir? Envolvidos pela graça, não pela força do nosso braço. Porque a força do nosso braço, nós fazemos alguma coisa. Daqui a pouco, né, jogamos tudo por água abaixo. Olha esse texto aqui. Porque o pastor falou que andar no Espírito não é difícil, né? Sim. Não é difícil. Mas como a pessoa vai conseguir viver isso? Aí tem um texto lá que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10, ele vai falar assim, ó. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. A necessidade de nós adquirirmos conhecimento, né? Conhecimento de Deus, da palavra, da sua verdade, porque às vezes a pessoa está com a mente tão cauterizada com as novelas da Globo, tão cauterizada com as desgraças, que ela não tem uma mente renovada para poder desfrutar da vida que Cristo tem, né? Quando às vezes, vamos dizer, por exemplo, eu falo dessas coisas, tipo, eu creio que um casamento independente como ele está, ele é possível ele ser restaurado. Às vezes a pessoa fala assim, não. Às vezes a pessoa não é nem a pessoa de dentro do casamento. Esse casamento é impossível. Mas, meu filho, quais são as notícias que você tem ouvido? Entende? Então tá cheio de conhecimento do mundo. Aí, cheio do conhecimento de Deus, é o versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha só. Então precisamos filtrar aquilo que a gente ouve também, para que a gente não seja, para que as pessoas não sejam enganadas, né? Claro. Né? Então, quais são as notícias do céu, né? Chega lá pro seu pastor, fala assim, quais são as notícias do céu para minha semana, né? Se você não sabe quando é que ele vai dizer no domingo. Pelo menos no domingo ele vai te contar, né? O nosso problema é que nós muitas vezes acordamos querendo determinar para Deus como deve ser o nosso dia. E, na verdade, nós esquecemos que a Bíblia diz que Deus já escreveu todos os nossos dias. Então, eu deveria acordar perguntando para Deus o que Ele escreveu naquele dia da minha vida. Pá! Pastor, tem uma Meu coisa Deus. que eu sempre procuro falar aqui para os irmãos aqui na igreja de Mogi Guaçu. Quando você vai acordar, ore falando, Espírito Santo, me guie no centro do teu propósito. Aquilo que o Senhor escreveu para mim, que está escrito, que o Senhor não me deixa eu fazer outra coisa, a não ser aquilo que o Senhor realmente já determinou. Porque isso é o viver, né? A vontade de Deus. E eu vejo que isso é o andar no Espírito. A gente tem aqui no texto aqui de Gálatas, capítulo 5, né? Nós estamos aqui no capítulo 5, depois a gente vai entrar aí provavelmente semana que vem, ou na outra, ou talvez até o final do ano, eu acho que a gente acaba esse capítulo 5 aqui, que está muito poderoso. Mas no verso 16 vai dizer assim, ó, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, é muito poderoso nós acordarmos de manhã todos os dias e falar assim, Espírito Santo, me guie no centro da tua vontade, aquilo que está escrito sobre mim no livro de Deus, que assim aconteça nesse dia, né? Ou seja, se tornar totalmente disponível para que a vontade de Deus se prevaleça em nossa vida. E aí eu vejo que literalmente é sobre isso que a gente precisa se atentar. Porque aquele que anda em espírito não vai cumprir os desejos, os prazeres da carne. Consolidação. Consolidação. Aí a gente lembra do livro do Leãozinho. A hora que ele começou a falar mudança de pensar, falar, agir, a hora que ele começou a falar isso aí, na hora eu já lembrei já do livro de consolidação. Comecei uma turma de consolidação. Estamos fazendo só com uns homens jovens, né? E aí lemos a primeira página. 1h30. Só a primeira. É maravilhoso. A palavra de Deus, ela é poderosa, né? Isso é quando nós somos envolvidos pela graça, né? Porque
Um detalhe interessante que a gente precisa entender é que, às vezes, as pessoas falam assim, pastor, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Só que olha que interessante. Mas para muitas pessoas ela volta vazia. Então, qual é o problema? Então, está errada a Bíblia? Não. É que o texto original vai dizer que a palavra rema não volta vazia. Mas a palavra logos, ela vai se tornar vazia mesmo. Pode até encher de conhecimento intelectual, mas ela não vai produzir vida. Né? Então, quando a Bíblia fala conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará, é quando nós conhecemos a rema de Deus. E isso é só em graça. Porque nós só recebemos revelação por graça também. Quando Jesus pergunta para Pedro o que as pessoas, vai perguntar para os discípulos o que as pessoas dizem a respeito de mim, e Pedro vai falar, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, então ele vai falar assim, não foi carne nem sangue que te revelou, ou seja, você recebeu graça, foi o Pai que te deu essa revelação. Mas porque você teve essa revelação, eu também vou dar uma revelação agora a respeito de você. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a igreja, as portas do inferno nunca mais prevalecerão contra ela. E aí Pedro vai dizer lá na carta dele, em 1 Pedro 5,2, lá na 2 Pedro 5,2, que nós somos como pedras vivas edificando morada de Deus. Então, a revelação que Pedro teve foi uma palavra revelada. Sim. Então, quando ele recebe uma palavra revelada, ele recebe agora de Cristo a respeito dele mesmo. Pedro, as portas do inferno nunca mais vai prevalecer contra a tua vida. Então, graça é isso. Né? Eu ter revelação da palavra no coração. Poderíamos dizer que as portas do inferno não prevaleceriam mais contra a vida de Pedro por causa da revelação que ele alcançou? Por causa da revelação. Meu Deus, olha aí. Justamente. Olha aí. Né? Quando a gente tem a revelação que é produzida não por conhecimento intelectual, porque Jesus até pregava por parábolas para as pessoas, mesmo entendendo intelectualmente, não tinha revelação no coração. Então fala, pastor. Olha que interessante. Então, Jesus pregava por parábolas, mesmo para que as pessoas tivessem conhecimento intelectual, não tivessem revelação. Meu Deus. Então, só pode ter revelação quem tem coração de discípulo. Só pode ser liberto, então, quem tem coração de discípulo. Então, só pode receber graça quem tem um coração de discípulo. É impossível. Pastor, o que define um discípulo? O discípulo, ele segue os passos dos... A Bíblia vai falar vários textos sobre o discípulo, né? A gente pode encontrar discípulos, assim, textos muito amplos que vai nos auxiliar. Então, você que está aí ouvindo, assistindo, alguns versículos assim para você se enquadrar no perfil de um discípulo. Segura. Bom, vamos lá, Jesus falou assim, ó, nisso sabereis que sois meus discípulos, se derdes muitos frutos, e o vosso fruto permanecer. Né? Então, Jesus falou assim, aquele que não largar pai, mãe, irmão, esposa, filho, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Né? O discípulo, aquele que não se desprender das coisas desse mundo, não pode ser meu discípulo. Meu Deus. Né? Então, as parábolas do reino é para discípulo. A revelação das parábolas é para o discípulo. Né? O que tem vestes é discípulo. O que não tem vestes não é discípulo. O que tem uma vida transbordante no espírito, azeite extra, é discípulo. O que não tem a vida transbordante no espírito, guiada pelo espírito, não é discípulo. Jesus deu o espírito 2 vezes para os discípulos. Numa primeira vez ele falou assim, receba o espírito, ou seja, todos nós recebemos o espírito quando somos salvos. Mas ser guiado pelo espírito é outro princípio. Então tem pessoas que têm o azeite, que é o espírito, mas não tem um azeite extra, que é uma vida guiada pelo Espírito. Então, não é discípulo. Né? Então, o discípulo tem obras, tem vestes. O que não é discípulo não tem obras, não tem vestes. Ele tem apenas aparência, mas não tem. Pastor, tem uma pergunta aqui. Vai lá. A Andréa Tacolo perguntou assim, ó. Paz, irmã Andréa, Deus abençoe sua vida. A irmã Andréa é da comunidade de Autônia. Ela colocou assim, ó. Qual a intenção de Jesus ao pregar a palavra a multidões, mesmo sabendo que não teriam revelação? Salvar.
Jesus falou assim, ó, eu tenho compaixão dessas pessoas. Então ele tinha misericórdia, ele não queria ver essas pessoas indo para o inferno. Então ele pregava com o propósito de salvar essas pessoas, mas o propósito final, lógico, se essas pessoas recebessem revelação, transformariam elas em discípulos. Né? Mas serem discípulos, aí entra a primeira parte do processo de salvação é o vinde a mim. Todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Então tem 2 detalhes importantes. Né? Antes de falar da segunda parte do discípulo, que Jesus falou assim, ó, se agora vocês querem vir após mim, negue-se a si mesmo. Então agora é uma condição. São níveis, né? É uma condição, né? Se vocês querem agora vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Mas a primeira parte, no processo de salvação, né, quando Jesus pregava por parábolas, mas ele tinha o interesse de salvar essas pessoas, né? Ele gerava salvação na vida delas, mas não revelação para o reino ainda. Né? Por que não gerava ainda revelação para o rei no coração dessas pessoas? Porque eram meninos na fé ainda. Nasciam de novo, enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do servo. Nós lemos isso em Gálatas, né? Então eles precisavam crescer na graça e estatura de Cristo para serem um discípulo. Mas quando o primeiro convite, o vinde a mim, olha que interessante, fala assim, vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Salvação é um alívio, né? O alívio da condenação. Eu não serei mais condenado, então eu estou aliviado agora. Vinde a mim, né, aqueles que estáis cansados, eu vos aliviarei. Mas a segunda parte vai dizer assim, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então vocês encontrarão o quê? Descanso. E Hebreus fala que resta a nós ainda um descanso. Glória a Deus. Então, o aprender de Cristo nos leva à revelação da graça. O ir até Cristo nos salva. Recebemos alívio de condenação. Somos agora salvos, então estamos aliviados. Né? Às vezes a pessoa fala assim, ufa, quando o povo atravessou, olha que interessante, quando Deus arrancou eles do Egito, e eles atravessaram o Mar Vermelho, que eles estavam naquela angústia de ver Faraó e o exército de Faraó, quando eles chegam do outro lado, o que eles sentem? Alívio. Porque viu o exército mar fechando Faraó, todo mundo. Fechando sobre todo mundo. Mas Moisés falou para Miriam assim, escuta, nós estamos ainda a caminho de três dias. Esse não é o nosso lugar de repouso. Resta-nos um descanso, a terra prometida. Então, a nós, ainda nós estamos a caminho. Né? Nós estamos a caminho ainda. E a caminho de 3 dias também nós estamos. Né? Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia, né? E é no terceiro dia que ele vai voltar nos buscar. Então nós estamos a caminho de 3 dias também. Glória a Deus. Para viver o favor de Deus na nossa vida, viver a graça de Deus. Então, nós recebemos alívio porque nós saímos do Egito. Travou aqui o pastor Roberto, pastor Nelson. Pessoal, aguardem aí um instante, nós estamos sem internet agora. Aí do lado. Voltou? Pastor Roberto, voltou. Acho que está voltando. Voltou. Não, voltou. Foi voltou. A tua que travou aí, pai. Isso, é a minha internet. Pessoal, a minha internet aqui, a gente está para trocar de internet. Vamos orando aí para que Deus nos dê essa graça aí. Então olha que interessante, né? Nós estamos também a caminho de 3 dias, né? Olha que Moisés falou para eles assim, ó, eles atravessaram o mar por caminho de 3 dias, ou seja, a terra prometida estava muito perto. Mas porque eles viveram mais na carne do que no espírito, a promessa demorou 40 anos para eles se apropriar da terra prometida. Então, tem pessoas que nós estamos a caminho de 3 dias para ele nos buscar. Né? E um detalhe, né? Jesus, quando aquela parábola do bom samaritano, ela é poderosa, né? Porque o bom samaritano ali é Jesus. Nós somos aquelas pessoas que caímos em mão errada, na mão dos salteadores, caímos nas mãos de Satanás e estávamos como mortos.
A lei não podia, o sacerdote da lei não pôde ajudar aquele homem. Por quê? Porque a lei não podia tocar em alguém que estivesse como morto, como defunto. Sim. Né? Sentenciava isso sobre o sacerdote. Mas Cristo é aquele bom samaritano que foi lá, nos lavou, nos levou para a estalagem, para o hotel, e ele deu 2 dinheiros, que significa diária de 2 dias. E ele falou, quando eu voltar, eu pagarei pelo resto. Ou seja, ele vai voltar por nos buscar no 3º dia. Aleluia. Né? E por que muitas pessoas não vão voltar, não vão subir com ele no 3º dia? Porque vão andar nas suas paixões, né? Como o povo andou no deserto 40 anos, murmurando, levantando contra Deus. Falta de fé. Falta de fé, né? Falta de um coração de discípulo. O pastor, Josué e Caleb é a prova do coração do verdadeiro discípulo. Pensando ali no que ela comentou, eu acho que é importante a gente lembrar que... Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. É importante a gente lembrar que nós temos que, assim como Jesus não estava pregando para uma classe só de pessoas, ele estava pregando para a multidão e estava alcançando a todos, né? Estava alcançando aqueles que eram, vamos dizer que pessoas que já sabiam mais, o que estavam tendo o primeiro encontro, né? Tanto é que depois os apóstolos, né? Ele vai lá e... Escuta. Eu tô. Oi? Eu tô ouvindo. O pastor Nelson não tá te ouvindo, eu tô te ouvindo. O pastor Nelson aqui para mim travou. Eu tô ouvindo vocês dois. Fala pro Nelson desconectar e voltar. Oi? Fala pro Nelson desconectar e voltar. Tá aí, entra de novo. A imagem dele aqui tá congelada para mim. Mas enquanto isso, enquanto eu vejo aqui se ele volta para mim, então a importância de entender que Jesus não estava ministrando só para um grupo de pessoas, né? Estava ministrando para mais de um grupo de pessoas e depois para os apóstolos ele explica, né? Para os apóstolos já junto com ele, né? Ele vai para eles, para vocês sim, eu vou contar os maiores segredos. Então a importância de nós sermos discípulos, fazermos, né, as obras que chegam às nossas mãos para fazer, né? Não desistimos, porque discípulo não desiste, porque se Cristo não desistiu, nós também não podemos desistir. E nesse passo do caminho, nesse crescimento, nessa maturidade de discípulo que nós vamos avançando, nós vamos alcançar maior graça e revelação. Pastor Nelson? Tô aqui. Agora sim. Voltou. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês querem voltar de algum ponto específico? Eu acho que já estamos aqui 1h20 de live, né? Vamos encerrar hoje? Nós podemos até parar aí, porque nós só começamos de novo o capítulo 5. Semana que vem nós começa o capítulo 5 de novo. Sim. Eu acho que a gente vai até o final do ano, eu acho que a gente vence aí. Mas alguém tem alguma pergunta aí? No meu Face aqui, fechou. O meu Face fechou. Só que eu tô gravando e depois eu vou postar. No de vocês tem? Não, o meu também caiu várias vezes. Eu aqui ainda não. Se alguém tiver pergunta aí que estiver nos assistindo aí pelo meu Facebook, tiver alguma pergunta, manda aí. A gente vai responder vocês aqui. Eu estou aqui com um discípulo, nosso irmão Alexandre. Aqui, do meu lado. Glória a Deus. Olha aí, Ale. Paz, meu irmão. Glória a Deus. Que bênção. Discípulo amado. Aí só comendo, ouvindo. Tá se alimentando. Comendo uma picanha, né? E ouvindo a palavra. Engordar a gente, pastor. Olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos orar e aí a gente encerra a gravação aqui. Pode ser? Fechou. Pode ser. Tamo junto. Então tá. Então, pastor Nelson, quem que você acha que tinha que orar aí?
Quem que você acha, pastor Roberto? Ó, eu acho que quem tem que orar é esse moreno aqui, ó. Glória a Esse Deus. tá do teu lado aí? Ah! Vamos orar, ué. Amém. Glória a Deus. Né? Louva a Deus por mais esse dia, né? Que Deus foi um tempo precioso e você que nos acompanhou aí, que Deus possa trazer revelação ao teu coração, tá? E não se conforme em não ter revelação dessa palavra no teu coração. Não aceite não ter revelação. Né? Que não fique como um mero conhecimento intelectual, mas o Senhor possa encher a tua vida. Amém. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós Sim, Deus. te louvamos, Senhor, nessa noite, te agradecemos pelo teu amor e teu cuidado. Obrigado por esse dia precioso, papai, que o Senhor nos deu, papai, que possamos, ó Deus, novamente nos renovar no Senhor, ó Deus, deitarmos em paz, em segurança, acordarmos restaurados para um novo dia, para expressarmos, ó Deus, o querer, a vontade do Senhor nas nossas vidas, papai. Nos guie nos nossos passos, ó Deus, traga a revelação da tua palavra nos nossos corações a cada dia, ó Deus, para não sermos pegos de surpresa, mas que possamos declarar Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ó Pai, que possamos expressar a vida do Senhor por onde nós passarmos. Nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, papai, no nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Pastor, queria dar uma oportunidade aqui para o irmão Alexandre, para ele dar as considerações finais aqui, falar algo que chamou a atenção dele aqui. Ele estava meio cochichando aqui, chamando eu aqui de lado aqui. É algo que chamou a atenção dele. Fala aí, Ale. Glória a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Tudo que foi falado hoje aí, vocês... E a gente tem vivido isso na minha casa. Glória a Deus. Pessoas que a gente vê, pessoas que estão necessitadas realmente de Deus. É mesmo dentro da igreja, pessoas da igreja e pessoas fora da igreja que não conhecem Cristo ainda. E tem querendo buscar essa sede, está tendo essa sede de Deus. E nós estamos vivendo isso hoje em dia. Sabe? Pessoas que estão aflitas, angustiadas, que até eu perguntei para o pastor, sabe o que é incrível? Que quando a igreja estava fundando, estava normal, você não via esse tipo de coisa, entre aspas. Mas hoje em dia, o que acontece? As pessoas estão procurando nós não estamos procurando as pessoas estão procurando a gente. Que são casais que nós temos conciliados, pessoas que querem saber de Deus. E realmente, isso tem acrescentado na vida nossa, tem acrescentado na minha vida, na vida da minha esposa. E hoje nós cuidamos de casais, célula, vamos dizer assim, então nós estamos sentindo mais perto a necessidade das pessoas hoje. Certo? Principalmente isso. E graças a Deus, e aí vocês estão falando a questão das vestes, isso abriu algo na nossa mente, na minha mente. Que nem você comentou, eu comentei que o pastor aqui. Não adianta você ser salvo e você não ter as vestes. O que é bom? Você ser salvo e você ter a sua veste. E a sua veste é conquistada pelo sangue. Amém. Exatamente isso aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, irmão, Deus abençoe você, tá? Ó, não precisa pedir duas vezes, ó. Já tem lugar para você aqui, tá bom? Se quiser fazer um churrasco desse aqui também, aqui em Pérola, pode vir, tá bom? O pessoal não viu o que tava acontecendo lá, né? Mas o Nelson tá deixando a gente com água na boca aí. E, ó, ficou gelado, mas a minha esposa falou aqui, ó, ela acabou de mandar mensagem aqui, ó, tem churrasco. Nossa, tá doido. Eu aqui morrendo de fome. Vocês mostrando essas coisas. Ô, pastor Roberto, pega aqui e estica a mão aí. Pessoal, ó, Deus abençoe a sua vida. Semana que vem nós estamos aí. Vão orando com a gente, que eu acho que tem novidade para trazer aí nas lives, né? De conteúdo e tudo mais, para que a gente esteja, né, alinhado à vontade e ao propósito de Deus. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, gente, ó, abração, Deus abençoe.
Deus abençoe todos vocês, queridos. Não, Deus abençoe vocês. Até semana que vem, sexta-feira, às 22 horas. Amém. Tirei.